Então, a gente tem aqui a professora Rosana da Câmara Teixeira. A Rosana fez sua tese, sua dissertação de mestrado no IFIX, né, e foi um dos primeiros trabalhos sobre torcidas jovens cariocas. Né? Depois de publicar esse livro, Os Perigos da Paixão, visitando jovens torcidas cariocas. Que tinha já na dissertação, a tese tinha um título de Os Perigos da Paixão, Filosofia e Prática das Torcidas Jovens Cariocas. As torcidas jovens tinham uma filosofia, já não gostavam desse termo. E depois tem esse outro livro aqui, A Voz da Arquibancada, que são as narrativas, né, de lideranças da Federação de Torcidas Organizadas no Rio de Janeiro, a FITORG, feito em colaboração com Bernardo Buarque, de Holanda, e Chico Medeiros. E entre aqui as lideranças entrevistadas, tá, o Frajola, a maioria tem nomes de guerra, né? Nomes de guerra, ou nomes de paz. Flávio Martins Coelho, né, o Frajola. Não vou falar o clube dele, porque não sei o que eu vou falar. Tem uma corzinha no boné, mas isso ele conseguiu botar na Associação Nacional. Então, enfim, vamos falar da experiência. Enfim, a Rosana tem, além de estudar as torcidas brasileiras, também tem uma experiência de troca com a experiência de política social na Alemanha, não é isso? Que tem uma experiência, país que tem uma experiência interessante de lidar, né, com a questão das torcidas. Existe toda uma cultura futebolística que faz parte das culturas das classes populares, né? Isso internacionalmente é assim. E também internacionalmente existe um processo de domesticação das formas de torcer, nas formas em que as pessoas se apropriaram dos estádios, né, ao longo da história. Como tem isso também, uma cultura foi se gerando, né, nas maneiras de torcer. E isso, a partir de certo ponto, geralmente associado a Copas do Mundo. Por exemplo, a Copa do Mundo de 1966 na Inglaterra é um ponto crucial aí, em que na Inglaterra se associa as torcidas à violência ou à parte que seria mais violenta das classes populares, e tem toda uma política aí de domesticação, de repressão, né, que se reflete na arquitetura dos estádios, na maneira de controlar os estádios, etc. Isso se associa geralmente aos grandes eventos, a Copa do Mundo, etc. Não foi diferente no Brasil, embora o Brasil tenha resistido a esse processo um certo tempo em relação à Europa. O Maracanã tinha aquela arquibancada que você andava de um lado para o outro, aí ia bater o pênalti do outro lado, você corria para ver o pênalti lá, tanto na geral como na arquibancada. Depois isso foi impossível hoje em dia, setorizado e tal, mas, enfim, faz parte disso aí. Então vou passar a palavra para eles para não ficar falando demais aqui, mas é esse contexto, né? E aí tem, enfim, alguns países, né, pelo que eu sei da experiência da Alemanha, a Rosana vai falar melhor, e do Frajola, tentaram conviver mais com essa identidade de torcida, né, que tem o ato de torcer é um ato de extravasar. Vocês conhecem o Elias, né, esse sociólogo alemão? O esporte, a assistência ao esporte é um dos raros momentos em que você pode extravasar emoções de uma maneira coletiva, né, e isso também na música de massa, tem certas ocasiões em que isso é importante, isso de ser feito. E as pessoas veem, as autoridades frequentemente veem isso pelo lado negativo, né, da possibilidade de violência pela aglomeração, pela excitação, etc. E
veem menos a parte positiva. E alguns países conseguiram fazer um equilíbrio aí, deixar o pessoal em pé, etc. Boa tarde a todos, todas. É uma alegria estar aqui, é uma honra, na verdade. Fiquei muito feliz com o convite e a oportunidade de contar um pouco, né, essa minha trajetória como pesquisadora de torcidas organizadas desde os anos 90. A ideia da apresentação é, na verdade, fazer uma certa retrospectiva e contar um pouco para vocês, né, por um lado, sobre essa experiência do associativismo juvenil ligado às torcidas organizadas e particularmente das torcidas jovens cariocas, né, que tem sido meu objeto de estudo aí ao longo desse tempo. E, num segundo momento, tratar especificamente daquilo que a gente vem chamando de a nova face do associativismo torcedor, que tem se caracterizado pela formação de coalizões. Ou seja, né, você tem aí a tentativa, o esforço, né, e o projeto desses agrupamentos de lutarem por direitos e se constituírem como sujeitos desse processo. Então, temos duas experiências já dessa natureza. A primeira é a Federação das Torcidas Organizadas do Rio de Janeiro, de 2008, e, em 2014, a criação, a fundação da Associação Nacional de Torcidas Organizadas. Então, vamos lá. Não sei se todo mundo conhece, enfim, mas as torcidas organizadas constituem um fenômeno dos anos 60, anos 70. Final dos anos 60 e início dos anos 70. As torcidas jovens do Rio de Janeiro, elas se constituem exatamente neste momento, né? Ditadura militar, enfim, movimento estudantil, e as jovens constituem uma ruptura em relação ao modo de torcer dos grupos que existiam até aquele momento, que eram muito mais familiares, enfim, né? Que eram muito ligados aos clubes também. Então, as jovens vêm um pouco com esse objetivo, né, de se distanciar, de ser independente, de ter um papel crítico em relação ao futebol, e tornam os espaços das arquibancadas, né, espaços de construção de saberes, de ritos, de simbologias, enfim, né, de uma identidade jovem, digamos assim, e que é marcado muito por esse espírito de contestação, né? Então, eu digo sempre, né, que as torcidas jovens têm essa dupla face. É a festa, ou seja, a produção do espetáculo no espaço do estádio, mas ao mesmo tempo a festa como um espaço de contestação e de crítica, né? Então, a articulação dessas duas dimensões, eu diria que constitui assim, um papel importante dessas torcidas. Quais são elas? Mais uma. A torcida jovem do Flamengo, a torcida jovem do Botafogo, a Força Jovem do Vasco e a Yang Flu. Essas são de 60 a 70. Eu coloquei a Fúria porque a Fúria, enfim, é uma torcida que nasce mais recentemente, o ano exato, 15. Enfim, mas ela, quer dizer, ela surge posteriormente, né, num processo de decadência, digamos assim, de desagregação da torcida jovem do Botafogo. É uma outra frente que é importante no momento presente, enfim. Mas lá nos anos 60 e 70, essas quatro torcidas, digamos que, né, constituem aquilo que a gente costuma dizer, né, quer dizer, o papel fundador desse processo, do associativismo juvenil carioca ligado ao futebol. Bom, características dessas torcidas, né? De modo geral, as torcidas jovens cariocas, elas são constituídas, né, por jovens do sexo masculino entre 14 e 24 anos, isso em média, né, com origens sociais e econômicas muito distintas, muito embora, enfim, a gente tem em algumas dessas torcidas uma concentração maior das classes populares, em outras de segmentos de classe média, enfim, mas o fato é que elas têm essa pluralidade, né, de origens e trajetórias. E elas se organizam em torno de redes de amizade e inimizade. A sociabilidade dessas torcidas, ela se constrói exatamente, né, digamos assim, numa relação com conflito, né, que estrutura as suas relações. Né? Rivalidade e conflito, digamos assim, constituem um par estrutural importante na compreensão do tipo de sociabilidade que elas colocam em prática. As torcidas jovens constituem assim, espaços de socialização importantíssimos para inúmeros jovens. Eu acho que são cerca de 2 milhões de jovens no país. 1.400. Né? Em torno. Então, na verdade, você tem um tipo de agrupamento, né, que atrai, enfim, articulado ao futebol, que atrai inúmeros jovens e que tem no seu horizonte não somente
essa relação com o futebol, mas muito especialmente uma relação com o próprio grupo, né? Então, uma defesa do próprio agrupamento como alguma coisa fundamental na construção dessa identidade. E essas redes de sociabilidade, enfim, de amizade e inimizade, elas vão se organizando nas oposições que se dão entre torcidas de clubes diferentes, mas também de torcidas de um mesmo clube, né? E isso vai fazer com que você tenha, então, uma rede importante, organizada em torno de valores e de padrões de masculinidade importantes, que vão definir aquilo que é considerado honrado e corajoso, enfim, viril, né? E que, de uma certa maneira, estrutura essas relações entre esses jovens. Nos anos 80, esses grupos crescem bastante, se subdividem por toda a cidade, né? Então se complexificam, enfim, e vão ganhando novas dimensões na virada dos anos 90. E é passa para mim, por favor, Frajão. Aqui um pouco dessa estética, né? dessa performance, né? Característica das torcidas organizadas nos estádios, enfim, as bandeiras, os bandeirões, as faixas, enfim, sinalizadores, né? Coisas hoje nem tudo é permitido. Enfim, mas no final dos anos 80 e início dos anos 90, então, as torcidas começam a ser percebidas e classificadas como um problema social, em um caso de polícia. Elas ganham as manchetes dos jornais e elas começam a ser identificadas como grupos juvenis problemáticos, perigosos, que agregam vândalos, enfim, delinquentes. Então, do ponto de vista jurídico, a extinção das torcidas conseguiria garantir o fim da violência. Para acabar com o problema da violência com as torcidas organizadas, era fundamental acabar com os agrupamentos, extingui-los, né? Então, temos duas situações importantes que são emblemáticas e que marcam essa passagem, esse momento na história das torcidas, que são o assassinato do Cléo, né, o líder da Mancha Verde, em 1988, e, em 95, a Batalha Campal do Pacaembu, que aconteceu no Gramado, televisionada, um domingo pela manhã, e que opôs os torcedores da Tricolor Independente do São Paulo e da Mancha Verde do Palmeiras. E enfim, esse fato ele vai desencadear uma grande campanha contra as torcidas organizadas, enfim, uma série de discussões sobre a importância ou não desses agrupamentos, mas a solução, digamos assim, do ponto de vista, né, dos órgãos públicos, a saída era exterminar com os grupos e para acabar com esse problema. Nos anos 2000, a gente tem uma mudança importante nesse cenário, né? Alguns fatos, né, vão marcar uma virada na organização das torcidas. Nós vamos ter, primeiro, o Estatuto do Torcedor, em 2003, que é o documento que regula, né, hoje, enfim, é o documento vigente, né, e que traz uma concepção de torcedor diferente do que se pensava até aquele momento, né, do que se considerava até então. Então, a ideia do torcedor, espectador, consumidor é o sujeito deste documento, né, cuja ideia é exatamente garantir, né, os seus direitos e a sua segurança. E as torcidas organizadas, elas não estão contempladas nesse documento, né, nesse primeiro documento de 2003, né, como se, de uma certa maneira, né, esse modo de torcer, essa adesão ao futebol, ela não fosse considerada mais legítima, né, ou não estivesse de acordo com aquilo que se considerava torcedor naquele momento. Então isso tem a ver, obviamente, com uma mercantilização do futebol, um processo de mercantilização, o futebol como um grande negócio, e o torcedor como um espectador e não como um protagonista, como um construtor, como um produtor dessa cena no estádio. Então, há uma outra percepção sobre essa relação do torcedor com o futebol, e é lógico que a partir daí você vai ter uma série de sentidos em disputa, né? Do que é torcer, do que é estar no estádio, enfim, e de manifestar essa adesão ao futebol. Do ponto de vista do poder público, vai ter a criação da CONSEG, a Comissão Nacional de Prevenção da Violência, em 2004, né? Enfim, pelo governo federal, cujo objetivo era traçar, né, construir uma política pública que fosse capaz de prevenir a violência, né? Então está conjugada ao Estatuto do Torcedor, do Estatuto de 2003, a CONSEG de 2004, quer dizer, encaminhando aí uma série de ações que anunciavam o horizonte, né, que as torcidas, de certa maneira, começam a ser pensadas como atores indesejáveis, não participantes, né, desse novo cenário. E, paralelamente a isso, você tem um processo de criminalização desse tipo de torcer.
exatamente em função do aumento do número dos conflitos e dos assassinatos, né? Uma nova escalada nesse momento, um momento bastante delicado. Então, é um cenário adverso para as torcidas, né, que vai levar uma série de modificações e de transformações na sua própria organização. Contribuição dos mega-eventos, né, para o Brasil, Copa do Mundo e Jogos Olímpicos, você tem, então, né, esse processo conhecido, né, como modernização dos estádios, né, para atender os padrões e exigências da FIFA. Você tem uma renovação das praças esportivas, enfim, construção de novas e reforma das antigas, e essa reforma, essa modernização, na verdade, segue o modelo das arenas europeias, e a ideia é a redução da capacidade do público, né, a ideia do torcedor, espectador, consumidor está no centro dessa modificação também estrutural, né, dessas infraestruturas, e essa ideia do processo também, seguindo um certo processo de elitização dessas praças, porque o aumento, né, dos preços dos ingressos, o fim das arquibancadas, enfim, claramente um processo de exclusão das classes populares desses, né, desses espaços esportivos, né? Então, as transformações arquitetônicas simbolizam para as torcidas organizadas um problema, porque a colocação de assentos, é disso que se trata, né? Quer dizer, então o estádio se torna um lugar para você assistir aos espetáculos sentado. Então as performances e coreografias, enfim, toda essa produção, né, da torcida, ela é impactada por essas mudanças. Elas precisam se adequar a esse processo, que é um processo que, de certa maneira, né, de asfixia, né, começa-se a partir de diferentes frentes, né, a entender o estádio como um espaço de controle, disciplinado, monitorado, enfim, né, nesse sentido seguro, e as torcidas, portanto, são vistas como indesejáveis para esse novo formato, ou uma forma de adesão ao futebol que não é mais pertinente, digamos, aquilo que se entende como espetáculo esportivo moderno. Bom, da crise à resistência, né, eu acho que é interessante que nesse momento se discutia muito isso, as torcidas vão acabar, né, essa era uma percepção disseminada e dominante de que, em decorrência de todas essas mudanças, né, arquitetônicas, na legislação, né, que as torcidas não resistiriam a esse processo, e cada vez mais intenso a criminalização, né, desse torcer, exatamente em função dos casos que aconteceram nesse momento, né, aconteciam nesse momento. Então, no Rio de Janeiro, em 2008, também em função dessa crise, né, que se abate sobre as torcidas organizadas, e essa percepção de que o futuro é incerto e que possivelmente essas associações perderão espaço ou serão extintas, há uma iniciativa das lideranças das torcidas jovens do Rio de Janeiro de darem uma trégua nas suas rivalidades e nas suas diferenças, e, enfim, do histórico, né, de confrontos, e estabelecerem um pacto, né, uma aliança, enfim, cujo objetivo era, naquele momento, a defesa de direitos, enfim, se apresentar, né, como um movimento coletivo e que tem, né, direitos, enfim, deseja defendê-los na arena pública, no espaço público. Depois o Frajola pode falar disso em detalhes, eu acho que da Constituição, enfim, como foi esse processo, né, porque a pergunta que eu coloco, de uma certa maneira, tem guiado as minhas pesquisas ao longo dos últimos, né, anos, é exatamente esse, né, como é possível, né, num ambiente marcado por hostilidades recíprocas históricas, construir uma aliança, enfim, estabelecer um consenso mínimo e organizar um movimento coletivo que seja capaz de falar em nome das torcidas organizadas, né? Então, quais são os desafios que se colocam para um movimento dessa natureza? Na época, enfim, de 2008 a 2010, eu e o pesquisador Bernardo Buarque, enfim, nós acompanhamos de perto esse processo, e aí, temendo que a federação, na verdade, não conseguisse sobreviver muito tempo em função dos conflitos internos, enfim, em função desse cenário bastante adverso também, nós fizemos, enfim, começamos um processo no CPDOC, né, de construção de um cadastro de fontes, de entrevistas com as lideranças do movimento, exatamente tentando compreender, né, os sentidos dessa iniciativa e também para compreender a trajetória desses torcedores. Temos as histórias de vida das lideranças envolvidas na federação, que é um acervo
bastante interessante que está disponível no CPDOC, isso acabou virando um livro, A Voz da Arquibancada, e também um pequeno curta, enfim, um pequeno vídeo a partir dessas histórias de vidas e dessas falas, né, em torno dos interesses, dos objetivos, enfim, da federação, dos seus sentidos, dos seus dilemas, enfim. Então, acho que a FETORG teve um papel importante de 2008 a 2010, exatamente ela começa a transitar nas arenas públicas, nos espaços públicos, falar em nome das torcidas, enfim. A torcida, na sua fundação, a federação na fundação foram 10, se não me engano são 10, né, torcidas do Rio de Janeiro que se filiaram, então vejam que não é uma unanimidade, há problemas no sentido de cooptar, né, de você trazer as torcidas de modo geral para participar desse projeto coletivo, mas enfim, 10 associações participaram desde o início, né, do movimento e eles começam então um processo de negociações e demandas, enfim, de articulações, tanto no Ministério do Esporte quanto também no Estado do Rio de Janeiro. Aí a foto, né, um dos fundadores, um representante de cada torcida jovem, 2 advogados, exatamente, né, havia essa preocupação, né, do ponto de vista legal da federação. E a federação, ela surge em 2008, e em 2009, então, temos o primeiro seminário promovido pelo Ministério do Esporte. Isso é bastante interessante porque o Ministério do Esporte começa um movimento no sentido de se aproximar das torcidas organizadas. Havia muita preocupação em relação aos mega-eventos a serem realizados no Brasil, então a criação desses espaços, né, teve o intuito no início de trazer as torcidas para esse debate, para esse diálogo, enfim, mas de uma certa maneira também mantê-las sobre a área, né, do ponto de vista do controle, enfim. Então, estabelecer alguns acordos, digamos assim, temendo um pouco possíveis manifestações durante os mega-eventos e tudo mais. Mas o fato é que a abertura desse espaço pelo Ministério do Esporte vai ser muito importante nesse processo de demandas e reivindicações da federação, possibilitando, inclusive, que a partir daí, quer dizer, outras lideranças de torcidas pudessem estabelecer esse diálogo e construir uma pauta, né, minimamente consensual aí de demandas e de acordos também. Então, eu acho que é um espaço bastante importante que vai fazer com que os torcedores organizados que participam desses seminários e de outros, né, eventos promovidos pelo Ministério do Esporte, inicialmente eles sejam considerados ouvintes, digamos assim, né, desses projetos do governo, enfim, ouvintes, né, enfim, dessas necessidades, dos objetivos, dessas políticas que estão sendo elaboradas naquele momento. O fato é que, pouco a pouco, a partir da participação nesses espaços e a partir desses encontros e do contato com lideranças, inclusive do país, né, não só do Rio de Janeiro, porque tinha os seminários estaduais e os seminários nacionais, né? Então, oportunidades de encontro, de troca, enfim, entre essas lideranças dos vários estados do país, e esse processo então vai avançando. Em 2014, eu acho que aí tem um divisor de águas nesse processo. Acontece a viagem à Alemanha, na verdade o Brasil, né, a partir de um acordo de cooperação com a Alemanha, um projeto chamado Futebol para o Desenvolvimento, recebeu um grupo de torcedores e alemães e também representantes do governo, em janeiro, pesquisadores, enfim, uma delegação composta de representantes do governo, torcedores, pesquisadores, imprensa. E isso em janeiro de 2014, né? E aqui eles, enfim, assistiram aos jogos, participaram de eventos, palestras, em vários contextos diferentes. E na contrapartida, então, foi constituída uma delegação que foi à Alemanha conhecer o projeto alemão. E aí é importante dizer por que é um divisor de águas, né? Porque quando a CONSEG foi elaborada, a Comissão Nacional de Prevenção da Violência, um pouco o modelo que vinha, né, orientando as ações é o modelo inglês, né, o famoso relatório Taylor, enfim, que tem orientado essas ações, que, digamos assim, tem no seu horizonte, né, a ideia da repressão como elemento central no controle da violência. E a Alemanha tem um modelo, digamos assim, uma política pública de prevenção da violência um pouco diferenciada, que passou a ser desenvolvida a partir dos anos 80,
e que tinha primeiro como um pressuposto importante, né, a valorização da experiência torcedora, a valorização da experiência de culturas de torcida. Então, não seria extinção, né, mas, de alguma maneira, procurar e compreender e estimular os aspectos positivos da organização de torcidas na Alemanha. Então, existe um projeto que se chama Fanprojekt, né, que é um projeto torcedor na Alemanha que prevê uma série de ações junto aos torcedores no sentido de, né, a partir desses próprios grupos, incluindo-os nesse debate, pensar e elaborar essas políticas de prevenção. Então, eles seriam sujeitos, participantes engajados desse processo, né, e pensando em alternativas de controle dos problemas enfrentados lá. Essa possibilidade, né, desse grupo, o grupo brasileiro também foi constituído por representantes, né, dos governos federal, estadual, Fortaleza, São Paulo, Rio de Janeiro, de pesquisadores, os pesquisadores que participaram da vinda, né, foram chamados a integrar a comitiva, enfim, e lideranças de torcida. Então a FETORG foi, alguns representantes da FETORG participaram, e outras lideranças de torcidas do Brasil, Fortaleza, Santos e São Paulo. Né? E na volta, enfim, então na Alemanha nós, a comitiva, né, teve então a oportunidade de conhecer o projeto torcedor, enfim, participar de algumas discussões e debates, e eu acho que teve a oportunidade também de interagir, né, de trocar ideias naquele contexto, longe do Brasil, enfim, tendo a possibilidade de conhecer os projetos, enfim, as sedes dos projetos, ir aos jogos, conversar com os organizadores, especialistas de segurança, enfim. O fato é que, na volta dessa viagem, o processo de constituição de uma associação nacional e a ideia de se pensar numa alternativa de política de prevenção pautada no modelo sociopedagógico vai influenciar os desdobramentos, digamos assim, né, da organização associativista no segundo semestre de 2014. E a viagem foi em março, abril, Copa do Mundo em junho, julho, né, aquele período, enfim, de agosto em diante, então começa o processo de organização, né, essa ideia que o grupo veio, então o grupo, as lideranças de torcidas, então trouxeram da Alemanha, né, um pouco de pensar na constituição de uma coalizão nacional, que vai acontecer em dezembro de 2014, em Belo Horizonte, num seminário promovido pelo Ministério do Esporte. Então, isso é muito interessante também, né, que o próprio espaço aberto pelo Ministério foi fundamental para essa articulação, né, porque ao longo do segundo semestre, vários encontros que aconteceram permitiram essa articulação. Isso acho que o Frajola pode contar melhor depois, como que sucedeu entre os pares, enfim, como é que eles foram cooptando outras lideranças, enfim, para esse projeto de constituir uma associação nacional. Mas o fato é que, sem dúvida, alguma experiência alemã e um pouco contato, né, com o tipo de associativismo, né, encontrado lá, acabou influenciando e, de uma certa maneira, essa é a foto, né, do grupo chegando em Frankfurt, a organização do movimento, que vai adotar como slogan um slogan do movimento ultra da Alemanha, o Fale Conosco e Não Sobre Nós. Então, é a ideia de que, né, quer dizer, junto às autoridades, né, defender essa possibilidade de ser interlocutor, de ser participante das políticas públicas que estão sendo discutidas, né, na medida em que eles são diretamente envolvidos nessa questão. Então, a NATORG surge em dezembro de 2014, isso um pacto inédito na história do associativismo torcedor no Brasil. Isso coloca o Brasil, interessante, né, no cenário internacional, aí, nessa nova face associativista que vem acontecendo em vários outros países, um esforço nessa direção. Enfim, a França tentou um pouco, a gente tem alguma coisa na Suíça, na Itália, enfim, mas a criação de uma entidade nacional é algo inédito, né? A federação não, a Federação do Rio, é importante dizer, a FETORG, a Federação do Rio, ela é criada muito inspirada numa associação que existiu nos anos 80, né, que existiu de 81 a 92 e depois ela acabou não resistindo, né, às desavenças, enfim, às rivalidades e às diferenças entre torcidas. Então você tinha uma experiência associativista local, né, estadual, que foi muito importante nos anos 80,
mas nacional, enfim, é o primeiro movimento coletivo dessa amplitude também. Então, a associação nasce em 2014 e buscando esse reconhecimento social, enfim, né, e se apresentar na arena pública, na busca, né, dessa legitimidade, enfim, e de uma certa maneira definindo uma pauta, né, estratégias de ação coletiva, formas, né, de atuação que pudessem dar visibilidade ao movimento. Acho que uma das primeiras tarefas, né, tornar público e visível o movimento e as suas propostas de ação também. Isso do ponto de vista de uma ação no espaço público. Por outro lado, uma tarefa do movimento é conseguir a legitimidade nas suas próprias bases, nas bases torcedoras, né, o que não é nada fácil. Essa é a foto, né, oficial da criação da Anatorg em Belo Horizonte, no Seminário Nacional, último dia. Enfim, aqui algumas, né, as publicidades, os logos. Enfim, então, a Anatorg... Primeiro dizer o seguinte, né, o papel dos mediadores, como eles foram importantes, né, como é que se constrói, né, que é a minha pergunta de pesquisa, né, como é que é possível construir um pacto nacional, como é possível, a partir dessas hostilidades e dessas diferenças de rivalidade, superar isso, abstrair isso minimamente e construir uma aliança nacional em torno de lutas por direitos. As torcidas têm um histórico de rivalidades, enfim, são consideradas um problema social, então como vencer a representação dominante, como ganhar visibilidade nesses espaços, né, como ser considerado um sujeito de direitos, enfim. Então, uma série de questões que estavam presentes nesse processo e alguns mediadores foram muito importantes. A própria FETORG, a ação dos membros da FETORG, né, de 2008 até 2014, foi muito importante. A experiência acumulada, as aprendizagens que se deram, né, no âmbito desses eventos, né, que aconteceram, sobretudo, né, os eventos organizados pelo Ministério do Esporte, foram muito importantes nesse conhecimento adquirido e acumulado e que possibilitaram que eles avançassem um pouco nessa articulação nacional e também nas negociações, digamos assim. Então, quando eu falei de ouvintes a participantes engajados, é porque, se inicialmente eles só ouviam, em 2014 é muito claro, quando surge a Anatorg, né, que na verdade eles já estão, de uma certa maneira, participando da reconfiguração dos seminários, participando inclusive, né, da organização. No último dia, quando surge, quando é anunciada, né, a criação dessa entidade, foi um dia diferente na organização, das primeiras vezes em que eles puderam estar na mesa e colocarem as propostas. Então, essa mudança, né, nesse processo, acho que foi muito interessante, foram conquistas, né, como que essa mediação exercida por esses indivíduos, ela acabou alterando o formato, né, desses eventos e, ao mesmo tempo, gerando novas aprendizagens, digamos assim, e possibilitando o diálogo, né, o avanço no diálogo. Não somente a FETORG, eu acho que assim, no Ministério é importante falar, né, da participação de um funcionário que também foi para a Alemanha, que de uma certa maneira ele vai ter uma participação central na modificação da própria estrutura, né, dos seminários e do papel que as torcidas passam a desempenhar, que é o Elvésio Araújo, que é um funcionário do Ministério, um advogado, e que, a partir da viagem para a Alemanha, ele, então, né, de uma certa maneira, começa a atuar mais fortemente no diálogo com as torcidas e a contribuir também para essa mudança, né, que a gente vai observar. Então, eu acho que são, né, nesse período de 2008 a 2014, o que a gente vai ter aí são aprendizagens, são subversões daquilo que estava colocado, enfim, e, de uma certa maneira, o difícil trabalho de estabelecer uma pauta mínima, né, um roteiro mínimo daquilo que poderia unir essas torcidas, enfim, né, marcadas por tantas diferenças. Então, dentre, né, os elementos importantes, eu gostaria de destacar, né, o primeiro desejo, que é participar da elaboração das políticas públicas de prevenção que lhes são destinadas, né, como atores sociais importantes, enfim, com contribuições a dar a partir das suas experiências, e sobretudo a partir dessas experiências recentes, associativas, né, seja da FETORG, seja da criação da Anatorg. A questão da festa nas arquibancadas, a participação das torcidas efetivamente, né, como protagonistas dessas festas, enfim, podendo encenar as suas coreografias, trazer os seus instrumentos, trazer os seus objetos, fazer a festa,
né, essa festa, que foi construída nesses espaços também, e que, de uma certa maneira, é o que está na mira das autoridades todo o tempo, né, uma das estratégias tem sido exatamente, né, no sentido de punir as torcidas pelos confrontos ou pelos conflitos, de proibição desses materiais, do uso de materiais no estádio, entre outros, né? Alteração dos dispositivos do Estatuto do Torcedor, a Lei de 12.299 de 2010, muito importante, porque a FETORG surge em 2008, em 2010 você tem, digamos assim, um endurecimento da legislação. Essa lei, na verdade, ela complementa o Estatuto do Torcedor e introduz 2 dispositivos que são, né, os dispositivos que são bastante questionados, enfim, 31A e 31B, 39A e 39B, que punem a associação pela atitude isolada dos torcedores. Então, a torcida organizada é responsável por essa ação dentro e fora dos estádios. Então, uma das lutas importantes é exatamente a alteração desse dispositivo. Depois ele pode explicar um pouco, né, de que maneira isso vem sendo feito. E contra o futebol moderno, porque, de uma certa maneira, o que a Anatorg vai fazer, e eu acho que é interessante, é que ela não seria uma associação para tratar única e exclusivamente dos problemas das torcidas organizadas, mas que tivesse alguma coisa muito mais geral e que diz respeito, na verdade, ao futebol, né, e a todos aqueles, né, que participam dos estádios, que seria encampar essa luta pelo futebol moderno, que é alguma coisa que vem servindo, né, de mote para várias outras torcidas que vêm surgindo, sejam os movimentos populares, sejam as barras, sejam as chamadas torcidas antifascistas, enfim, nós estamos aí num universo muito plural, muito diversificado, enfim, mas que esse tem sido, digamos, tem sido a bandeira, né, que tem se colocado como muito importante, ou seja, para além dos interesses das torcidas, pensar de uma maneira geral em tudo aquilo que afeta hoje o futebol como um espetáculo de massa, o horário dos jogos durante a semana, né, e a dificuldade, portanto, né, das pessoas se deslocarem, de irem, voltarem para suas casas, a questão do preço dos ingressos, enfim, né, que dificulta cada vez mais a participação nesses espaços, e a própria proibição, né, essa sistemática de proibição, de uso de materiais, enfim, tudo aquilo que constrói, e não somente das torcidas organizadas, vejam bem, mas qualquer manifestação nos estádios. Né, vamos lembrar que durante o processo de impeachment, né, do julgamento, em que várias torcidas, e não apenas as torcidas organizadas, foram aos estádios, se posicionaram, seja contra o golpe, como que assim, houve uma repressão fortíssima, eram obrigados a retirar, né, fechar os cartazes ou eram retirados desses espaços, enfim. Então, essa ideia da manifestação livre, né, a possibilidade de crítica, né, nos espaços dos estádios, isso não estaria vedado. Então, alguns dos materiais que foram produzidos já, né, nessa busca de visibilidade, né, nas redes sociais, que tem sido uma ferramenta muito utilizada, né, por esses grupos, enfim, para divulgar suas ideias, os seus projetos, lançamento de comunicados à imprensa, enfim, é uma forma importante, né, além dos espaços públicos nos quais eles vêm atuando, mas usar a rede, né, como espaço importante de divulgação disso e de posicionamentos também. Algumas coisas importantes, eu acho, para falar dessa luta, né? Então, de 2014 a 2016, o que nós tivemos de interessante? Né? A partir do papel da Anatorg, da participação da Anatorg, eles conseguiram a representação na CONSEG, na Comissão Nacional, né, de Prevenção da Violência. Lembre-se que inicialmente eu disse, eles eram ouvintes, né, desses seminários e eles, enfim, não tinham a participação. Essa mudança vai ser significativa e uma das conquistas é exatamente conseguir que as lideranças de torcida tivessem uma representação nessa comissão para discutir e participar desse debate. Acho que é uma primeira mudança assim, muito importante que aconteceu durante o governo Dilma Rousseff. Né? Não, eu acho que inicialmente, é bom frisar inicialmente, né, a realização dos fóruns, dos seminários, das audiências, enfim, desses encontros, estava muito mais ligada ao objetivo de controle desses agrupamentos em função dos mega eventos, mas em função de tudo isso que eu falei, de todos esses, enfim, todos esses acontecimentos, né, e todos esses processos que se deram, né, ao longo desse período, o fato é que, por fim, né, as torcidas conseguem essa representação
e vão participar, inclusive, da mudança da sua configuração com a criação de 2 câmaras temáticas. Então, uma primeira câmara temática de organização e associação de torcedores, de 2014 ainda, que é nesse mesmo seminário que foi criado, né, naquele momento, assim, da virada, em que as torcidas têm a sua representação e os pesquisadores também. Pela primeira vez, alguns pesquisadores são chamados a participar da Câmara. E já em 2015 é criada uma Câmara temática de acadêmicos e estudiosos. Isso algo realmente, foi algo inédito. E para essa Câmara foram chamados 4 pesquisadores, Felipe Lopes, da Uniso, Bernardo Buarque de Holanda, né, da FGV, Heloísa, sendo que a Heloísa é muito importante para a Heloísa Reis, que ela, na verdade, já vinha participando como consultora desse processo, então ela é uma outra mediadora muito importante nessa história, ela está desde o início acompanhando a constituição da CONSEG. Então, nós temos em 2015 assim, um momento muito promissor. Na verdade, naquele momento a gente acreditava que estava diante de um cenário muito novo, enfim, embora o governo sofresse uma série de críticas naquele momento, em função, né, de uma série de questões, do ponto de vista da organização das torcidas, do associativismo torcedor, o cenário era muito interessante, né, era muito novo e com muitas conquistas, na verdade. Então, a gente compreendia naquele momento, em 2015, que havia possibilidade realmente de haver um debate mais amplo sobre essas políticas públicas, enfim, que escutasse as lideranças de torcida, que os pesquisadores pudessem participar, os órgãos de segurança pública também, enfim, então seriam vários atores participando, trocando ideias e pensando efetivamente, né, na prevenção a partir de outros parâmetros. Essa era isso era a ideia, né, que, enfim. Bom, desafio de movimento coletivo, obviamente que a partir de 2016, então, o processo de impeachment, a saída efetiva da presidente Dilma Rousseff, da ex-presidente Dilma Rousseff, muitas coisas, enfim, afetaram, né, esse processo de mobilização. Primeiro dizer que os confrontos, né, a nova escalada de confrontos que vai acontecer, enfim, que acontece, mas que teve uma nova incidência, tende a reafirmar a visão dominante de que são agrupamentos problemáticos e perigosos, eles continuam se afirmando como problema social, então é muito difícil, né, desconstruir esse imaginário, é um desafio permanente, né, eles são pensados como condenáveis, indesejáveis, né, não interessantes, é isso que se entende por espetáculo de futebol, então provar a autenticidade desses propósitos é sempre um desafio. A deposição, enfim, né, da Dilma Rousseff, de uma certa maneira, vai fazer com que esses canais que foram abertos, esses espaços que foram constituídos ao longo desse tempo, eles, né, se fechem. Nós temos aí um momento de retração, não há uma continuidade dessas ações que foram iniciadas naquele momento. Então, são muitas incertezas em relação àquilo que foi constituído, enfim, aquele acúmulo, aquela experiência, enfim, não sabemos. E juridicamente, o que nós temos é sistemática, né? Banimentos, sanções e proibições. Tem sido a forma. Quando, na verdade, quer dizer, do ponto de vista da pesquisa, dos pesquisadores participantes, a ideia é que, na verdade, essa política pública, de uma certa maneira, incorporasse outras dimensões, propriamente como a da prevenção, e não somente a dimensão repressiva. Por outro lado, quer dizer, nas bases torcedoras, enfim, as torcidas enfrentam uma série de problemas, porque é difícil conseguir, né, conquistar, digamos assim, essa legitimidade, não é fácil. A relação com o Estado, ele afeta essas relações. Para muitas torcidas, isso, de uma certa maneira, coloca em suspeição, é como se eles tivessem se afastado um pouco da arquibancada, representam outros interesses, não são mais como não sabem exatamente como era, então isso afeta, logicamente, essa aproximação com o poder, com essas esferas públicas, então há uma desconfiança, se representa ou não representa, sabe o que é ainda ser um torcedor organizado, enfim. E, por outro lado, a indiferença, chama de diferença, talvez seja um ponto mais dramático, né, dos subgrupos engajados propriamente nos confrontos violentos, a difícil tarefa de controlar isso deles, enfim,
aquilo que a gente chama de cultura da briga, enfim, alguma coisa que faz parte do universo das torcidas, mas que teve assumido contornos cada vez mais dramáticos com essa questão da arma de fogo, obviamente, dos assassinatos e das emboscadas, e, enfim, como lidar com isso, como enfrentar essa questão. E uma questão que aparece muito nas pesquisas e, sobretudo, no acompanhamento que eu fiz dos seminários, né? Enfim, eu fiz a observação e o registro desse processo de participação dessas entidades, assim, como que padrões de masculinidade e conflito, como se as lideranças do movimento coletivo nacional, né, chamando essas lideranças, esses torcedores, né, quer dizer, pensarem sobre isso no futuro das entidades, no futuro das associações, na tradição, enfim, né, e que, portanto, ser másculo, ser viril, ser corajoso, é você negar os esquemas, é você não aceitar essa provocação, é você sair desse ciclo de vinganças, é você sair, isso seria efetivamente, né, o símbolo, né, digamos, dessa honradez, enquanto que do outro lado você tenha essa outra concepção, e na verdade que considera que isso é uma dinâmica, digamos, é uma dinâmica dessa experiência. Então, eu acho que esse é um dilema, assim, crucial nesse processo de negociação. Acho que o Frajola pode falar um pouco mais sobre isso, o que eles vêm fazendo, as ações que eles vêm tomando no sentido de construir um diálogo, né, com esses grupos. Bom, por fim, né, é dizer que a associação é sempre um projeto de risco, acho que é isso, né? Tudo que foi feito, assim, contou com muitos atores sociais, enfim, né, com processos históricos inesperados, com possibilidades do ponto de vista do espaço público que não eram visualizáveis, né, lá em 2008, enfim. Então, muitos elementos foram importantes na construção, né, do movimento, mas ele é sempre um projeto instável, por tudo que eu falei. Seja pela própria dinâmica das torcidas, seja pela própria mudança política no país, enfim. Então, uma série de elementos aí que podem, né, nos ajudar a pensar um pouco, né, sobre os desafios que o movimento enfrenta, né? Então, se por um lado a federação, a associação nacional, né, elas têm um papel importante no sentido de abstrair essas rivalidades, né? Esse é o que está colocado na mesa, qual é a capacidade, qual é a possibilidade, como pactos firmados, como avançar nessa interlocução e nesse diálogo. Por outro lado, né, se a gente pensar a experiência associativa na torcida organizada, historicamente ela sempre afirmou as diferenças. É na diferença que ela se constituiu. Né? E as rivalidades, elas foram o centro dessa construção, dessa rede de sociabilidades que foi, né, elaborada ao longo dos anos. E a experiência de uma coalizão, seja estadual, seja nacional, que ela coloca em xeque exatamente como lidar com isso. Né? Se no plano da associação de cada uma das entidades, essa diferença é muito importante na construção das identidades, dos projetos, enfim, né, de como se percebe, né, de como se vê essa relação. Por outro lado, o que está colocado do ponto de vista das coalizões mais amplas é esse desafio, essa capacidade de abstrair, de tentar abstrair, né, todas essas diferenças, de suspender esse ciclo em nome de alguma coisa comum, de nome desses interesses comuns. Então, eu acho que essa é a questão que está colocada. Eu acho que esse é o desafio que está colocado, seja no espaço público, seja no âmbito interno das associações, seja em função das disputas que existem nas torcidas, por exemplo, liderança, prestígio, poder, território. É extremamente complexo, não é nada fácil fazer isso. Então, né, eu acho que nessas duas dimensões, as torcidas e, no caso, as associações, elas estão desafiadas aí a opor sem se massacrar, vamos dizer assim, como diria o moço. Qual é a capacidade de se opor, de manter a sua posição? Ela é um elemento fundamental na construção identitária, mas sem se massacrar. Como manter os acordos, como consolidar o pacto firmado. Eu acho que esse é o desafio. Tá, muito obrigada. Boa tarde, gente. O professor já me apresentou, mas eu sou o Flávio, todo mundo me conhece como Frajola, e eu faço parte da torcida organizada em Flu, do Fluminense. Tenho 27, completo agora em agosto, 27 anos de torcida organizada. Comecei com 14 anos de idade e
estou ininterruptos, estou nessa caminhada, agora um pouco mais, digamos, dentro da minha torcida na supervisão, que a gente chama de conselho, porque tenho funções na Anatorg e assim, quando você toma a direção da Anatorg de forma nacional, você tem que fechar um pouco essa questão da sua torcida, porque existem rivalidades, como a professora colocou, alianças, então você tem que tratar com todo mundo, então você não pode levantar uma bandeira. Você tem que levantar todas e as pessoas entenderem que você, mesmo com uma rivalidade histórica, está ali para se defender, para defender ele também. Então, eu vou começar um pouco mais a fundo do que a professora colocou. Tudo começou em 2007, quando o Brasil começou a disputar o direito de fazer a Copa, e eles começaram, depois que o Brasil ganhou o direito, eles começaram a se preocupar muito com as torcidas organizadas. Estavam achando que a torcida organizada no Brasil ia manchar o espetáculo e, enfim, deixar uma imagem muito negativa. Então eles procuraram a gente, não foi para poder assistir o movimento, não foi para poder auxiliar, enfim, valorizar o movimento, simplesmente por questões de segurança. E eles começaram a mexer no Estatuto do Torcedor, que é de 2003. E eles mesmos provocaram uma reação das torcidas organizadas sem querer, porque eles mexeram no 39A e B, que culpa civilmente as torcidas organizadas pelos atos dos seus, como a professora colocou. Isso é muito ruim para a gente, era, a princípio, porque quem são os seus? Os seus são os que são filiados, os que têm carteirinha, os seus são os que vestem a sua camisa, os seus são os que torcem para o seu time. Então isso ficou uma questão assim, a gente tem um universo muito grande e não participa desse universo. Então a gente vai ser culpado por uma pessoa que a gente nem conhece. Então, indiretamente, isso serviu para que a gente se aproximasse. E a gente, a princípio, começou a fazer algumas reuniões ali no centro, com 20, 30 de cada lado, ninguém olhava na cara do outro, ninguém sentava na mesma mesa, era uma coisa assim, uma rivalidade eu cresci aprendendo que aquilo ali não era possível. Então, todo mundo que estava ali pensava do mesmo jeito, até porque tinha alguns problemas nas costas do meu amigo, enfim, de ocorridos passados, então foi difícil. Então todo mundo foi para uma reunião para não saber o que ia acontecer. E aí de 30, de 25, a próxima semana que vem, até que aqueles que tinham outro pensamento falaram, não vou não vai dar briga mesmo. E a gente começou a apurar, a peneirar uma galera que realmente queria fazer diferente. A gente costuma dizer, queria fechar o retrovisor. Se a gente parasse ali e fosse tratar de um futuro, mas eu não falo com você, porque você não adianta nada, a gente tinha que fechar o retrovisor. Então a gente conseguiu apurar 8 pessoas, e das 8 conseguimos tirar 6. E criamos a FETORG. A FETORG, cada grupo de torcida, ou seja, todas do Fluminense, todas do Vasco, todas do Botafogo e todas do Flamengo, colocaram um representante, não da torcida, das torcidas daquele clube. Eu fui escolhido pelas torcidas do Fluminense, e aí mais um do Flamengo, Vasco e Botafogo. E a gente achou que precisava de ter advogados com a gente nessa caminhada, e aí trouxemos 2 advogados, daí esse grupo de 6, mais advogados de torcida organizada, membros de torcida organizada, conhecidos, vividos, porque é uma coisa muito particular, e não dá para chegar num advogado e contar uma história, ele não vai conseguir ter essa visão. Então, desse grupo de 6, a gente fundou a FETORG, final de 2007, início de 2008, demorou um pouco para registrar, e a gente começou a bater na porta dos órgãos daqui do Rio de Janeiro que cuidavam de futebol. Então, nós fomos na Polícia Civil, fomos no GEP, que é o Grupo Especial de Policiamento de Estádio, que é o que lidava com a gente diariamente, sempre. Ministério Público, que é o que vinha com as punições, que estavam mexendo com essa questão do estatuto, e o Ministério dos Esportes, por conta da mexida no 39A e B e algumas outros artigos. E a gente foi começando a quebrar essa barreira. A gente deixou, para contar um pouco o assunto,
a gente deixou de de ter aquela visão, porque a visão que a torcida organizada tinha, eu não falo com polícia porque ele vai me prender, porque eu sou queimado, porque eu não posso ir ali. Então a liderança da torcida organizada pensava assim, esse cara vai empurrar em mim alguma coisa da minha torcida e eu não quero me responsabilizar, e a gente botou a cara, literalmente é isso, batia na porta, somos uma federação, esse é nosso advogado, a gente quer discutir o futebol, a gente quer participar das coisas, e em duas esferas, no Rio de Janeiro para abrir esse diálogo e no governo federal para discutir o tal do 39 AEB. Então foi uma surpresa para todo mundo. A gente, na época era a chefe de Polícia Civil, era a doutora Marta Rocha, que acho que é deputada agora, e ela surpreendeu, mas também entendeu a história e abriu portas, falou, recebe os meninos assim, fomos em deputados, fomos em vereadores, a gente começou aí em alguns vereadores que a gente sabia que tinha uma identificação com os clubes, tipo o Stefan Cessian, que é Botafogo, o Caiado, que é Fluminense, o Roberto Monteiro, que era Vasco, tinha um Botafogo que me fugiu o nome. Mas então, a gente começou a juntar essa galera e a gente conseguiu começar a ter respeito desse pessoal, a eles entenderem que não era um bando de desocupado, largado na rua, quebrando o ônibus, porque o número de torcedores que fazem isso é muito pequeno dentro da esfera do montante de uma torcida organizada, ou delas. Então, com isso, essa história começou a chegar em Brasília, começou a chegar no Ministério dos Esportes. Pô, mas quem é esse grupo da Federação do Rio? Esses caras estão cuidando, e a gente começou a organizar reuniões prévias de clássico, a gente começou a exigir coisas do Estatuto do Torcedor. Não, aqui tem que ter banheiro, como é que o visitante não tem banheiro? Até tem, mas a questão do parâmetro de segurança precisa acontecer muito na Arena da Baixada. O setor de visitante tinha banheiro, mas o banheiro era perto do setor local, então você não tinha acesso. E se você, por um acaso, beber um pouquinho, for na parede, você sabe o que a polícia vai fazer com você. Então a gente começou a falar, não, tem que ter um banheiro aqui, tem que ter um acesso ali, o ingresso está caro. E o setor popular, tem uma coisa do Estatuto do Torcedor, que o setor, ele, se for espelhado para o outro lado, ele não pode ter uma variação de preço. Então, por exemplo, o Maracanã, para vocês tentarem visualizar hoje no Maracanã Novo, aquele arco atrás do gol, e cabe 22 mil pessoas, ele não pode ter um preço diferente daquele arco atrás do outro gol, se for o visitante no caso. Então isso tinha um Estatuto do Torcedor, e aí o cara bota 30 reais para o local e 120 para o visitante. E a gente começou a incomodar, a gente começou a bater na porta, por isso os advogados, então começou a fazer um texto legal, entrar com ação. Então isso chegou em Brasília, e paralelo a isso foi criado o primeiro Seminário Nacional de Torcidas Organizadas, mas o intuito era outro, não era receber as torcidas organizadas, é mantê-las sob controle para ninguém fazer besteira. Então só vinha aquela ameaça, aquela coisa, os slides foram 2 dias, os slides eram condenações, processos, olha, agora vai prender assim, agora se o torcedor fizer isso, e isso causou um pouco de revolta na gente. E a gente começou a nadar ao contrário, não, peraí, mas tem vida na torcida organizada, é um movimento social. E o Ministério, percebendo isso, ele recebeu, ele absorveu a FETORG. Então, ao longo dos anos, todo final de ano, o Ministério fazia esse seminário, mas mesmo assim continuava um pouco, a gente chama de missa. A gente sentava e só escutava, você veio, você é bandido, você vai ser preso, você, o tal torcedor é isso, aquilo, e a gente começou a se incomodar com isso. E aí a gente percebeu uma outra coisa também. Como era um seminário nacional, dentro do movimento torcida organizada, eu acho que em todos os movimentos, tem aquelas pessoas que se destacam. Então todo mundo queria ir lá ver o cara da Gaviões, o cara do Flamengo, o cara do São Paulo, falar, aquele cara que é famoso no meio. Eu acho que um paralelo mais ou menos, talvez um professor, né, que vai falar numa faculdade, assim, que todo mundo lê o livro e tal, e quer ver o cara. Enfim. E a gente começou a perceber que só participavam do seminário realmente quem era grande, quem tinha voz. Eu sou a Gaviões, eu sou a Raça do Flamengo, eu sou, sei lá, a Galocura do Atlético. Aí chegava o cara lá do Ferroviário, por exemplo, do Ceará, o cara ficava coitado, não falava, não abria a boca. Então a gente começou a propor para o Ministério seminários regionais, para poder entender
O que realmente acontece naquela região são vários Brasis dentro de um Brasil só. O problema de um Estado no futebol é diferente do problema do outro. Não adianta, porque não é a mesma coisa. Não dá para você traçar uma receita de bolo, não funciona. Então, o Ministério falou, poxa, mas eu não chego nessas torcidas, porque ainda tinha aquela coisa que eu falei, pô, o que esse cara do Ministério quer com o meu endereço, com o meu documento? Porque o Ministério, ele bancava a passagem, ele bancava a estadia, ele dava o transporte do aeroporto para lá, as pessoas só simplesmente iam. Então tinha essa coisa, o cara vai pegar meu CPF, vai emitir essa passagem, o cara vai ficar com meu CPF, era tudo muito assim. E a gente começou a quebrar isso. Não, olha só, a FETORG está na frente, pode confiar, pode passar. Não, a gente vai lá para discutir, os caras estão organizando um seminário, um encontro que a gente não tem condição de fazer e tal. Então, a FETORG, no caso, mais alguns aí que foram chegando pontualmente do Brasil todo, eles começaram o Ministério começou a ser dependente dessa galera para poder desenvolver os trabalhos. E foi aí que a gente ganhou força, porque a gente organizava o evento, pautava os assuntos, levava ou indicava convidados. Então, o Ministério começou basicamente a bancar as coisas, apenas. E, claro, tinha voz, tinha projetos e tal, mas a coisa começou a se inverter. A gente começou a pedir passagem. E mesmo assim, com os seminários regionais, a gente não conseguia absorver tudo, porque dentro de uma própria região também começava a variar de estado para estado. Então foi aí que a gente propôs as visitas técnicas. O que são visitas técnicas? É ir no estado. No estado. Não tem como pegar a região, não tinha como pegar. Então, aí sim, através do Ministério, órgão para órgão, vem de cima para baixo, a gente organizava uma viagem de 3, 4 dias, e tinha reuniões marcadas com o estádio, eu visitava o estádio. A viagem era composta assim: a FETORG, ou esses membros de torcida, o Ministério dos Esportes, um engenheiro e um profissional de segurança do Ministério da Justiça. Era basicamente isso. Tinha uma variação de pessoas, mas as funções eram essas. Por quê? Porque o profissional de justiça falava com o policiamento local. A torcida falava com a torcida local, o engenheiro via o estádio, e o Ministério do Esporte começava a falar com o promotor, enfim, local. Então a gente tinha essa reunião, cada dia com cada um levava os seus, ou seja, eu da torcida levava essa comitiva para dentro da torcida organizada, fazia-se um encontro, o pessoal conversava. Por outro lado, eu chegava lá no Ministério Público, coisa que eu não conseguiria chegar. Fazíamos visitas nos estados, até por conta de acessibilidade e questão de torcida visitante, que é muito importante, que parece meia dúzia de gado preso, eles tratam assim. E até para entender como é que funciona a mecânica do estádio. O PM depois falar para mim, não, mas eu não tenho como fazer pelaquela rua, porque tem um trânsito, porque aqui tem uma loja, um mercado. Então eu precisava conhecer isso para poder entender essa explicação da Polícia Militar. Então a gente fazia todas essas visitas e no final terminava com uma reunião geral de todos os envolvidos. Por lado das torcidas organizadas, a gente começou a aproximar. Porque no meu caso, por exemplo, a minha torcida era amiga da torcida do Fortaleza. Jamais eu conseguiria falar com o cara do Ceará, por exemplo. E por aí vai. O cara que tinha uma amizade com o Cruzeiro jamais conseguiria chegar no Galo. E por aí, Rio Grande do Sul, Inter e Grêmio. E aí a gente já começou a tirar a nossa camisa. A gente tirava a nossa camisa do meu time e ia como um representante de vocês. E a gente começou a abrir diálogo com pessoas que a gente não ficava no mesmo lugar. E desse meio tempo a gente começou a fazer alguns relatórios, principalmente de estádio. O próprio Ministério começou um projeto de avaliação de estádios. Não foi para frente porque haveria um aplicativo para você, dentro do estádio, votar de 1 bola a 5 bolas, uma série de questões dentro daquele estádio. Você, como torcedor comum, você baixava o aplicativo, acessibilidade, 2 bolas, sei lá, serviços, 1 bola, enfim, estrutura, tantas bolas. E isso não foi à frente por conta da mudança de governo, mas o projeto foi lançado, o laudo de classificação de estádios foi lançado, está aí na internet, e tem quase todos, se eu não me engano, quase todos os estádios do Brasil, inclusive, assim, para vocês identificarem aqui, por exemplo, Bariri, Bom Sucesso, Bangu. Então isso potencializado no Brasil todo. Eles andaram mesmo. E
Com isso, surgiu a história de um seminário regional desse, que foi de Pernambuco, foi Norte e Nordeste, uma ONG, um projeto de Fortaleza, me procurou o André, que hoje é o presidente da Anatorg, eu sou o vice-presidente, ele é da Dragões da Real de São Paulo, e conversou com a gente, ficou de conversar depois, falou que era uma ONG que trabalhava com futebol em Fortaleza e tal, e a gente realmente estava comentando isso com a Rosana, o que vem de curioso, querendo se dar bem em cima da torcida organizada, que é um movimento muito forte, principalmente politicamente, negócio de eleição, de candidato, de grupo, de movimento. Então eu falei, André, deve ser mais um. E acabou que esse senhor, Ranch, ele acabou mudando o nosso movimento da água para o vinho, porque ele propôs um intercâmbio, a Rosana já falou, através da cooperação Brasil-Alemanha, por conta da Copa do Mundo, e aí vieram aqui os alemães, que a Rosana já colocou, e a gente teve o prazer de ter a viagem da volta, e assim, foi um divisor de águas no movimento, porque a gente tinha uma cultura aqui, a minha torcida está fazendo 47 anos, então você passou pelo menos 30, 35 com uma cultura, e quando você chega na Europa, acima de tudo o respeito ao torcedor, ao movimento é muito grande. O movimento torcida organizada na Europa, ele é parceiro de quem faz o futebol, e não um problema no futebol. E dentro dessa visita, fomos em 7 cidades, podemos acompanhar o maior clássico da Alemanha, que é o Schalke com o Borussia, 72 mil pessoas no estádio. A gente pôde acompanhar como acontece o movimento, a preparação, a segurança, as reuniões. E outras cidades, fomos a Berlim, Augsburg, Frankfurt, Mainz, e a gente pôde acompanhar isso e discutir. Já o ponto inicial dessa história é que o Ministério dos Esportes lá é o Ministério dos Esportes e Juventude. Então eles usam o futebol e o esporte como um processo de socialização do jovem. Não é uma coisa aqui que você pega um projeto e o cara não visa. A gente vê muito disso, eu vejo muito disso. Vamos botar um projeto social ali na Rocinha. Bom, eu vou cobrar R$100 de cada criança, vou faturar 30 mil por mês. Ele não está preocupado na formação do jovem. Isso muitas das vezes são programas e processos de eleições. E lá não, lá é um projeto sério. E tem o apoio da federação local, ou seja, da FERJ aqui no Rio de Janeiro, para vocês entenderem, da Federação Nacional, que é a Bundesliga, que é a CBF deles, o Ministério dos Esportes e o clube. O Fan Project lá, ele é do clube. Então tem o Fan Project do Borussia, do Mainz, do Augsburg. Não é uma associação nacional. É um projeto, até por conta do tamanho da Alemanha. Ele é um projeto que cuida do torcedor daquele time. E ele é bancado por todos esses órgãos. Ou seja, existe uma assistência do governo, do clube, para que se faça um torcedor melhor. Para que você acabe com aquele problema da violência. E a gente aqui ainda tem uma coisa que corre muito a nosso favor. Aqui a gente não tem problema de cor, aqui a gente não tem problema de religião, de território, de posição política dentro das torcidas organizadas. Aqui o preto está do lado do branco, está do lado do gay, está do lado de esquerda, está do lado de direita. Ninguém aqui vai dizer, não, você não é da minha torcida porque você é crente, porque você é um bandista. E lá não, lá isso é muito forte, principalmente as questões políticas, as questões de cor. Só para fazer um parênteses, nós fomos, não era um jogo, você foi em Berlim, no jogo segunda-feira? Não era um jogo pautado, até porque as condições eram ruins, mas quando nós chegamos em Berlim, numa segunda-feira, apareceu uma atividade de um jogo da segunda divisão alemã, numa quebrada, assim, num lugar bem esquisito. Então a gente pegou um trem assim na central e fizemos algumas baldeações, chegamos num lugar frio, assim, aquela neblina, andamos no meio de um bosque. Primeiro que jamais aqui a polícia ia permitir que o acesso ao estádio fosse por dentro de um bosque, com uma quantidade de madeira absurda no chão. Então não ia. E assim, você passa por dentro de um bosque, é até muito bonito, e o estádio é todo ecológico, assim, tem um estádio no Paraná, assim, se eu não me engano, do Marcílio Dias, não, enfim.
Tem um estádio que não tem arquibancada, é um gramado com madeiras assim, formando o degrau da arquibancada, e você senta ali. Só que, na volta, tinha uma componente na nossa viagem, que era da Secretaria Nacional da Juventude, ligada ao governo federal, que é baiana, e daquele jeito baiana de ser, cheio de colar, cabelão, vestido florido, etc. E para resumir a história, a gente passou um maior caso, né, na plataforma de trem, por exemplo, com aqueles alemães extremamente brancos e cercando a gente por conta dessa menina, e os comentários, enfim, porque era um subúrbio, porque era uma quebrada realmente, e a gente, todo mundo de preto, e a gente passou, então a gente pôde viver na pele sem querer essa questão do racismo, essa questão da cor, nesse processo dentro do futebol. E por muito pouco não aconteceu o pior. Ele só não aconteceu porque o Hans, que é esse interlocutor, ele falou com um policial alemão, em alemão e tal, aí os caras, mas ele está falando em alemão e tal, aí o policial se aproximou da gente e tal, e aí eles entraram, mesmo assim a gente não pôde entrar naquele fluxo de trem que passou, tivemos que esperar alguns, mas foi uma experiência ter sem querer, e a gente pôde, isso não acontece aqui, não acontece todo mundo aqui, se não vai ao Maracanã, se não vai a jogos, pelo menos passa perto e vê que não tem problema em relação à cor, enfim. E a gente pode trazer de lá essa questão do Fã Projeto. E eu falei para a Rosana lá, eu falei, a gente vai fazer isso no Brasil, não me pergunta como, mas a gente vai fazer. E a gente trouxe o projeto para cá, só que muito mais difícil, porque aqui a gente não tem apoio financeiro de nada, externo nem o nosso clube, às vezes por questões políticas, né, porque mais uma vez usam as torcidas organizadas para fazer política dentro dos clubes. Então, muitas torcidas, a sua grande maioria, não tem contato nem com a direção do seu próprio clube. Então eu falei, esquece questões financeiras, apoio, verba, esquece. Ou a gente mete a cara ou a gente não faz, beleza, foi bacana. E conseguimos, passou a Copa, e aí naquele período pós-Copa até dezembro, onde foi o seminário, a gente conseguiu aí aquele mesmo processo da FETOR, unir cabeças pensantes, e a gente já tinha uma bagagem, foram esses seminários regionais e essas visitas técnicas, então eu já tinha intimidade com quase todos os presidentes do país para ligar, para contar ideia, para falar que era legal e tal. Então o Ministério tem uma parcela positiva nisso. E aí nós fundamos a FETORG, foram 103 torcidas filiadas no dia, e hoje temos 127. Aproximadamente 1,5 milhão de pessoas diretos. O que é direto? Direto é o cara que é da torcida. Eu não estou contando na arquibancada que ele leva a esposa, o filho, o cunhado, porque aí você multiplica isso por 3, por 4. Eu estou falando de torcedores diretos. E criamos, e aí começamos a identificar que a Anatorg, ela defendia a torcida organizada, a pessoa jurídica, o órgão. E o torcedor? O que você faz com o torcedor? E se o torcedor não for filiado à torcida organizada? E só existe torcida no futebol? Então, paralelo a isso, tempo depois, a gente criou o Instituto Nacional do Torcedor, que é para defender o torcedor. Por exemplo, o cara vai no basquete, por exemplo, aí não tem um ingresso legal, aconteceu uma briga, ou, enfim, foi agredido pela polícia, não tinha serviço. Então, a gente tirou um pouco o foco da torcida organizada e começamos a atender o torcedor também, não que não fizesse esse atendimento dentro da torcida organizada. Às vezes tem um torcedor lá que se sentiu lesado dentro da torcida organizada, só que ele vai procurar o Instituto Nacional do Torcedor e não a Anatorg. A Anatorg cuida das entidades de torcida organizada. Bom, baseado nisso, a gente sofre algumas coisas, voltando um pouco aqui, eu estou tentando lembrar um pouco do slide da Rosana, que eu acho que ela apontou algumas coisas. Assim, a questão da torcida organizada no futebol moderno. Primeiro, o torcedor organizado, ele tem uma pesquisa que, acho que você colocou aqui, 16 a 23, 25 anos, classe na sua maioria C e D, segundo grau, ou fazendo, ou terminando. E assim, esse torcedor, com as novas arenas, ele não é o produto-alvo, ele está ocupando
o assento de um cara que vai consumir, porque esse torcedor organizado, nessa classe que ele vive, ele mal consegue pagar o ingresso. Então, esse cara não é interessante, esse cara não vai comprar pipoca a R$15, não vai comprar o refrigerante a 12, não vai comprar o saquinho de amendoim a 7. Não interessa, esse cara não vai comprar um camarote. E aí, tem uma coisa muito interessante que eu acho que vale a reflexão, que é a potencialização da violência. Por quê? Vamos fazer um caminho e ver se vocês acompanham o raciocínio. O clube está quebrado, a maioria dos clubes hoje estão quebrados, salvo o Palmeiras, o Flamengo, que está passando por um processo de enxugar as coisas, está começando a respirar, mas a grande maioria dos clubes estão quebrados. E ele vai correr aonde? Ele vai correr na cota de TV. A cota de TV, o cara consegue até antecipar, então ele puxa 2, 3 anos para frente a cota da empresa que transmite o jogo. Que retorno esse cara pode dar para essa empresa que transmite o jogo? Já que foi o que me salvou. Ele condiciona e aprova e defende uma potencialização da violência para que o torcedor fale assim, nesse jogo eu não vou não, poxa, só vai ter briga, clássico, não vou, não, pô, é briga no Maracanã, é briga no metrô, é briga no trem, olha aí o que a imprensa fala, pô, o cara se matou na central, e o que ele faz com a paixão dele? Compra o pay-per-view, de quem? Então, não é só a questão da violência. Ah, a torcida organizada briga, a torcida organizada estraga o espetáculo. Não, como a Rosana falou. Como é que o cara faz para pegar o trem no jogo meia-noite? Como é que o cara faz para pagar o ingresso? Tem uma conta, a gente tinha uma conta quando o salário mínimo era R$700, R$600, que uma família para ir para o estádio, no domingo, ele gasta metade do salário mínimo. Quem vai fazer isso? Porque 60 de ingresso, 30 do trem, 20 do lanche, vezes 4, não sei o que, dava meio salário mínimo. Então, a iluminação, a segurança pública, então não é a violência que afasta o torcedor do estádio, ou talvez não só. Quem conhece futebol sabe onde está, quem frequenta o estádio sabe o que tem e o que não tem de certo e de errado no estádio. Outra coisa, o movimento torcedor organizado hoje é o terceiro maior movimento do país social. Ele perde para o Sem Terras e para o sindical. Então, assim, ele hoje está começando a ser organizado. Temos 3 anos de estrada. Organizado no sentido de um movimento mesmo. Cara, a gente faz política, a gente faz vereador, a gente começa a incomodar quem manda nessa bagaça. Então vamos acabar com essa galera. Porque ó, o Sem Terra dá trabalho, o sindicato dá trabalho, mais um para dar trabalho politicamente. É porque o movimento, ele ainda é muito focado no seu. Ele é muito focado na arquibancada, na melhora, na discriminação do movimento. Ele ainda não conseguiu entender, visualizar uma questão, um movimento político. Ainda não amadureceu para isso, ainda falta um pouco. Porque no dia que o movimento começar a amadurecer politicamente, vai incomodar muito mais. Então, o movimento passou 40, 45 anos desorganizado. Ah, você cuida do teu, eu cuido do meu, paciência. E aí corria frouxo. No momento que os governantes perceberam que é mais um movimento grande e organizado, ele começou a incomodar. Ele começou a ter que acabar por qualquer custo. E eu percebo muito isso quando falta assistência. Eu costumo fazer um paralelo com uma comunidade, com o morro. Sei lá. Quando, por exemplo, vamos pegar assim uma grande, a Rocinha, por exemplo. Ah, tem muita gente carente, então vamos fazer o quê? Vamos levar para lá esgoto, projeto social, verba, cultura, para tirar aquela imagem que o morro é um morro feio, com traficante, e por aí vai. Por que não fazem isso com o movimento torcida organizado? Por que não levam para as sedes das torcidas organizadas essa assistência ou parte dessa assistência que se faz numa comunidade carente, já que é um movimento carente? Então, porque não querem fazer, porque não é interessante. Metade das nossas torcidas, ou mais que a metade, elas fazem projetos sociais fixos. A Gaviões, por exemplo, tem aulas, tem uma sala enorme com computador, tem subsedes fazendo projetos com jovens, com futebol, com assistencialismo.
Alguém vê isso em algum lugar? Não é interesse falar, não é interesse divulgar. 5 a 7% dos torcedores organizados que estão no estádio fazem a baderna, fazem a briga. 5 a 7%. Eu estou falando de 300, 200, 150 pessoas, dependendo do público. Porque não é o público do estádio, é o público de torcida organizada dentro do estádio. Então, se você tem um público de 15 mil aí, ele dá 1.500 com 10%. Você tirando 5, enfim. Mas isso não é interessante falar, isso não vende. Isso não vende. E é da nossa cultura. Se eu chegar aqui nessa sala e falar, gente, um escoteiro ajudou uma velhinha a atravessar a rua ali, ninguém levanta. Você fala, gente, bateu um ônibus ali, tem um monte de gente morta. Deus vai lá ver, porque o sangue vende. E vende o jornal. Então, qual o interesse de se falar que a torcida organizada, de potencializar tudo que faz de bem? Nenhum. Porque não vai vender, mas imagina a capa do dia, assim, sei lá, tudo extra. A torcida organizada faz uma mega doação de sangue. Então tem uma série de interesses por trás, eu já falei um monte aqui, da criminalização da torcida organizada, da potencialização dessa notícia ruim. E quem não conhece, olha a torcida organizada pelo aquilo que ela vê na imprensa, pelo aquilo que ela assiste. Não, veja bem, não estou dizendo que não acontece o lado ruim, não estou dizendo que não acontecem as brigas, não estou dizendo que existem grupos em vários estados metidos com tráfico, enfim, com problemas ilícitos. Existe sim. Não estou defendendo aqui de forma nenhuma que tudo isso é uma ilusão, que é mentira. Mas é um número muito pequeno dentro do montante de torcida organizada que a gente tem hoje no Brasil, dentro do movimento torcida organizada. Só que vão lá nessa meia dúzia, falando assim como exemplo, e potencializam isso por vários interesses. Então eu acho que a minha função como Anatorg, externa aos trabalhos da Anatorg, é justamente mostrar para quem não conhece a torcida organizada um outro lado, a olhar diferente para aquela mesma cena. Porque a violência, ela não é da torcida organizada, vamos acabar com a torcida organizada, vamos acabar com a violência no Rio de Janeiro. A torcida organizada é reflexo de uma sociedade violenta. É reflexo daquele jovem que no morro, na comunidade que ele mora, que é de torcida organizada, ele não tem oportunidade. O grandão do morro é o cara que está portando uma arma, é o cara que pega todas as menininhas, é o cara que está cheio de dinheiro. As oportunidades sociais que esse cara tem, de estudo, de profissão, não aparecem. Então a torcida organizada é um pouco paizão desse moleque. Todas elas. Umas mais, outras menos. Porque é na torcida organizada que ele ganha a notoriedade do grandão que ele tem como exemplo. No morro ele não pega ninguém, mas na torcida ele é o diretor de bateria. Sou o diretor de bateria. Aqui eu mando. Aí vem a menininha, vem a fama, vem o camarote, vem a tirar onda. Aqui eu sou o diretor de patrimônio. Então, pô, chegou aqui a diretoria da torcida. É ali o pertencimento. É ali que ele é alguém. Então, como ele resolve os problemas da vida dele? Do jeito que ele aprende onde ele mora. Do jeito que ele vê no jornal. Entendeu? E ele traz isso para dentro da torcida organizada. É muito difícil você chegar para esses jovens e falar, não, pô, não briga não, vamos conversar. Pô, vamos sentar, não, deixa isso para lá. Porque ele traz isso. Então essa questão da violência da torcida não é a ovelha negra do Rio de Janeiro, do Brasil, a violência da torcida organizada. Não é. Nós somos reflexos de uma sociedade. Nós temos 1.500.000 pessoas. E na sua maioria, tudo cabeça de vento, tudo de 16 a 20 anos. Se você não pegar esse moleque, ele vai se perder. Então, assim, essa questão de se acabar com o movimento torcida organizada é trocar o sofá, é botar a sujeira para debaixo do tapete. Porque quem vai brigar, briga com a camisa sem camisa. Aquela galera que vai no Fla-Flu, por exemplo, vou te dar um exemplo, a torcida jovem, ela está punida, mas ela continua fazendo besteira. Porque a entidade não mata ninguém. O surdo não mata ninguém se ninguém pegar ele e jogar lá. Então existe um indivíduo ali. E a punição, ela vem como um guarda-chuva porque é muito mais fácil. Ao invés de eu chegar aqui nessa sala e perguntar quem roubou o carro, eu falo, ó, da sala para dentro está todo mundo preso. Muito mais fácil, pô. É um papel só. Sabe por quê? Porque o sistema é falho.
Porque o sistema não se entende, porque a Polícia Civil não fala com a Polícia Militar, porque a Polícia Militar não tem diálogo com o Poder Público, com o Ministério Público, aí um pune, o outro não sabe. Você tem uma punição, você chega com um documento na roleta, o PM diz, não, mas a mim não chegou e quem manda aqui sou eu, não serve de nada. Então assim, sabe, tem o próprio policiamento militar, tem um processo que assim, a torcida visitante no Brasil hoje, ela precisa mandar um ofício para o comandante do policiamento do estado que ela vai jogar. E aí, você troca e-mails a semana toda lá com o administrativo da Polícia Militar. Só que o administrativo da Polícia Militar não está na roleta. Aí você chega na roleta, por uma simples implicância, o PM fala, não, lá manda o comandante tal, aqui quem manda sou eu e não vai entrar. E quem paga a minha viagem? Quem paga o meu custo? Quem paga os meus ônibus? O cara chegar e falar, não, mas eu não quero, não gosto de carioca, aqui não entra. E fica por isso mesmo. Então o poder público é muito falho. E eles mesmos não se entendem. Então, a resposta imediata para a sociedade é punir todo mundo. A torcida acabou. Só que a torcida não mata ninguém. E quem gosta de fazer na torcida a festa na arquibancada? Quem gosta de ir lá torcer, balançar o seu bumbo, ter para muita gente o único momento de lazer desse cidadão, que é gritar pelo time dele, balançar a bandeira, que esse cara segunda-feira voltou a ser escravo da sociedade. E estão tirando isso do cara, o cara não pode balançar uma bandeira, o cara não pode bater um bumbo, não pode botar uma camisa. Camisa mata quem? Então assim, a punição vem generalizada porque o sistema é falho. Porque quando, em poucas vezes, se identificou o torcedor, não só se fez a justiça, como serviu de exemplo a outros. A minha torcida uma vez, vou contar uma história rápida para vocês entenderem. Vinha no trem, 50 pessoas, um jogo no Engenhão, Fluminense e Vasco. Só que a sede da minha torcida é no Meia. E existe um comando do JEP que ninguém pode chegar no estádio sozinho, nenhum grupo pode chegar no estádio sozinho. Precisa ir para a sua sede, para que da sua sede vá acompanhado do JEP. Então essa galera que veio da Baixada, ela passou pelo estádio, no Engenhão, para soltar no Meia. Tinham 2 torcedores do Vasco sentados. Um grupo entrou cantando no trem e tal, batendo aquelas coisas. 3 levantaram do grupo, foram lá, deram umas mocas, levaram a camisa, tiraram o tênis e o relógio dos 2, vieram para dentro do grupo. Os 2 torcedores, já descalços, sem a camisa, soltaram no Engenhão, porque era o destino deles, e falou para o PM na plataforma, ó, o pessoal desse trem aqui, do Fluminense, me roubou e tal, isso aqui. O PM passou um rádio para a Polícia Militar da plataforma seguinte, falou, eles vão soltar no MEC, eles estão indo para a sede da torcida. Quando abriu a porta, todo mundo que estava dentro do trem, daquele vagão foi preso. Ó, daqui para lá senta todo mundo. E aí foram levados para o JEP, Maracanã, que tem um juizado especial de torcedor, e deslocados para aquela delegacia ali da rua Goiás, beirando o trem, que é a que assiste o Engenhão. Primeiro, a certeza da impunidade é tão grande que o nego dava bronca na delegada. Vai começar o jogo, doutora, cadê aquele papel que a gente assina sempre? Pô, vai começar o jogo, só vai fazer eu perder o jogo. Porque tinham 21 presos. Segundo, todo mundo está acostumado a que a lei não funciona. Ele vai ganhar. O cronograma é assim, você é preso, você ganha umas mocas, 2 bicos na canela, perde o jogo e vai para casa. Acabou o respeito. Quer prender? Prende aí. Prende aí. Ah, vou perder esse jogo, não queria ver esse jogo mesmo não. E dessa vez, aconteceu diferente. Por quê? Porque a pedido nosso, a chefe de polícia Marta Rocha colocou lá uma circular, alguma coisa interna, que as delegacias deveriam exercer toda a amplitude da lei, aquele crime de torcida organizada. Foi um pedido nosso. E aí, sei lá, uma semana depois aconteceu esse caso. E aí a delegada pressionada passou a madrugada toda fazendo BO de um por um, aí tinham 3 menores, teve que chamar lá a questão da infância, enfim, e segurou todo mundo lá. E aí começou a chegar as mães, isso nunca aconteceu, começou a chegar parente e tal, e de lá foram para Bangu 9, pela primeira vez. E aí, uma série de fatores que contribuem para isso. Primeiro, o cara que não fez nada, que estava dentro do trem, falou, pô, eu não fiz nada, por que esse cara está me prendendo? Segundo, quem fez, falou, ih, agora funciona. Essa galera, tirando os 3 menores que foram retirados pelos pais horas depois, ficaram 3 meses em Bangu 9 esperando o julgamento.
Tem gente que era segurança de banco, perdeu aquele documento de segurança. Teve gente que perdeu emprego, teve gente que perdeu mulher. E por aí vai. 3 meses depois, eles foram julgados. Os 3, que aí foram identificados e tal, reconhecidos, pegaram 9 anos. Formação de quadrilha, tentativa de homicídio, roubo e corrupção de menor. Os outros que não foram condenados ficaram afastados das torcidas 2 anos. E só metade voltou. A minha torcida ficou 1 ano e meio sem dar problema. Aí você encostar, tá maluco, cara? Imagina se acontece comigo o que aconteceu com fulano. Nem vou no jogo. Então isso é um exemplo de que a individualização da pena funciona. Ela funciona para quem faz e funciona para quem não faz. Porque serviu de exemplo. Mas não muda. Sabe por quê? Porque, como eu falei, os poderes não se entendem. Eles não têm capacidade de fazer uma investigação. Eles não têm capacidade de se abrir um inquérito, de procurar, de ir na rede social, de procurar o que você escreveu, o que você não escreveu. Nesse fato, teve gente que ficou atrelada ao processo que não estava nem no jogo, mas botou na rede social: roubamos, mas mal, não sei o que, batemos mesmo, só no Face. Ele não estava nem no jogo, ele foi atrelado ao processo. Então, se fizer a coisa direito, vai funcionar. Mas eles não têm capacidade, eles não têm condições de fazer isso, eles não têm profissional técnico para exercer todo esse processo. Então, chega lá, bate na mesa de uma pessoa, um papel, uma caneta, pune uma instituição por 3, 4, 5 anos. 5 não, mas o limite até foi 2, até então. E aí? Pergunta se a galera dessa torcida deixou de brigar, deixou de quebrar, deixou de fazer bandeira. Não. E isso recorrente, anos e anos. O TAC foi assinado em 2011. Já vão 6 anos nessa ideia. E não funciona. Porque se não individualizar a pena, o movimento vai pagar sem necessidade e injustamente. Então, só para finalizar, eu acho que o movimento torcida organizada ele é muito maior e muito mais amplo do que se vê em jornal, se vê em revista, se vê nas notícias ruins. É uma questão de entender o processo, de entender o movimento e apoiar. Apoiar porque é o direito à paixão, é a carnavalização do futebol. Eu enquanto torcida organizada, enquanto arquibancada, sou produto de ilustração de tudo que você fala do futebol. Quem vende PPV me bota na arquibancada lá, olha a bonita frente do futebol. Quem fala do futebol no Brasil mostra a arquibancada. Ministérios, as secretarias usam a imagem das torcidas organizadas para potencializar o que eles acham que deve fazer. Então o movimento é muito maior do que meia dúzia de cada lado matando alguém na esquina. Que, diga-se de passagem, todo grande evento tem confusão. Se você faz um Réveillon na praia, tem gente presa, tem corre-corre, tem assalto. Rock in Rio, tem problema. Então, todo grande evento tem problema. Talvez o futebol um pouco mais, porque são grupos organizados, isso eu concordo. Mas não, o movimento organizado não é o vilão dessa história, não. Obrigado.